Pronto, já tá gravando aí. Bora lá. Na última aula a gente falou sobre a derivada e a questão do sinal para a derivada primeira das funções e decidir se a função é crescente ou decrescente, certo? Foi isso que a gente fez na aula anterior. Aí eu mencionei que existe um teste de derivada segunda, né? Que é um teste que tem a ver com a questão dos pontos de máximo e de mínimo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Determinar os máximos e os mínimos. Aqui vai ser a parte interessante. Como eu falei, toda essa parte aqui que nós estamos fazendo de aplicações de derivadas é a parte principal. Ou seja, é a parte principal que a gente faz. Eu diria que de toda a parte do curso inteiro, da disciplina inteira, nós estamos na parte mais importante, que é essa parte que trata das aplicações da derivada, né, da utilização da derivada para estudar pontos de máximo, mínimo, crescimento, decrescimento e coisas do tipo. Mais para frente eu vou dar uns exemplos físicos, certo? Uns exemplos que têm a ver com funções de velocidade, aceleração, coisas do tipo assim, para que vocês vejam na prática, né, o exercício do uso da derivada nessas questões mais relacionadas à física, tá certo? Então, aqui vamos fazer o seguinte. Deixa eu começar aqui, certo? Esse primeiro resultado aqui, esse teorema 5.5, ele diz o seguinte: você tem uma função contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, possivelmente não no zero, exceto falhas técnicas, né? pessoal, estão me ouvindo? Então, sim. É o seguinte, teve um problema aqui no meu computador. Esse problema aconteceu na aula minha de segunda-feira. Eu estava dando aula com os alunos da noite e aconteceu esse problema. Não sei o que foi. Vocês perceberam que eu caí, não foi? Que isso quer que eu saia, não foi? Sim, percebemos. Porque o computador deu um problema aqui, a tela ficou toda escura, azul. E tem uma mensagem que tem que ser reinicializada. Aí com isso daí, eu vou precisar ter que talvez mudar aqui para o computador. É, eu acho que vou ter que mandar fazer alguma revisão, alguma coisa nesse computador. Que na segunda-feira eu estava dando a aula utilizando esse mesmo aplicativo que eu uso para aula, né? Essa página do Edge, né? O navegador Microsoft Edge. E ele simplesmente ficou preto assim, ou azul, e eu saí da aula. Aí eu tive que, na segunda-feira, iniciar em outro computador e fazer isso. Então, vocês me deem aí mais uns 2 minutos, que é o tempo. Dor não, vai ser bem uns 5. Que é o tempo que eu inicio o outro computador para tentar resolver isso aqui. Viu? Tranquilo.
O computador está iniciando, viu? Enquanto isso, eu fico aqui só para a gente conversar um pouco em relação à disciplina, né? Eu vi que alguns alunos enviaram atividade com um atraso. Eu recebi algumas atividades atrasadas lá, né? Daquela que eu marquei para outra sexta-feira. Eu só vim receber agora, certo? Aí eu vou ver o que é que eu faço com isso. Então, quando eu colocar a próxima data, que eu vou marcar uns exercícios. Hoje eu vou escolher uns exercícios para marcar para vocês resolverem. Aí eu vou determinar uma data, mas assim, vou querer que vocês entreguem dentro da data. E agora nós vamos estar no limite do período, né, de tempo. Então, até o final do mês a gente tem que concluir. Aí eu tenho que corrigir essas notas que eu vou passar, esse exercício, fazer a nossa prova, para poder ter a nota. Então, é essencial que vocês enviem dentro do prazo. Todo um processo aqui de iniciar o computador, ter que entrar no Google Sala de Aula, baixar a apostila, abrir nesse Microsoft Word aqui, conectar a mesa, para dar essa aula. É a segunda vez seguida. Eu acho que a próxima aula já é bom começar com esse outro computador. Alguém sabe o que é isso aí? Web GL, que é isso? É GL, é? Coincidentemente, é quando eu abro o Microsoft Word, processador de gráfico da web, né? Porque assim, eu uso o Microsoft Word, eu posso estar até enganado, porque no Word você consegue abrir um PDF na página do navegador e a caneta digitalizadora, ela tem uma escrita bem suave lá, dá para você editar. No Google Chrome eu não sei, né? Eu não sei. Eu tenho outros aplicativos que eu posso baixar também, eu posso abrir o PDF, mas ele não é tão bom quanto o Edge. O Edge foi o melhor que eu encontrei para abrir uma apostila e você ficar escrevendo em cima. Ele é o melhor, pelo menos até os que eu utilizei até agora. Porque a minha intenção é abrir o PDF e ficar escrevendo em cima dele. Então, ele é o melhor. Exatamente. Eu estou usando ele porque ele é melhor para isso. Eu já usei aquele que tem, que vem, é o OneNote, se eu não me engano, que vem no Microsoft, no do Windows, mas ele não é muito bom, ele é meio confuso, eu não consegui usar direito. Você vai abrir um arquivo em PDF inteiro, ele não abre o arquivo todo, ele abre uma página, para você mudar para outra página, é um sacrifício, eu não consegui utilizar direito. Eu já botou de 32 bits, eu não entendi aqui a mensagem, deixa eu ler aqui. Tá no celular, que eu não sei onde é que fica a mensagem. Você escreve aqui no celular, eu não estou vendo aqui onde é que está as mensagens. Deixa eu aqui, eu já estou com o computador inicializado, eu vou abrir aqui, né? Deixa eu... Só um minutinho. Calma.
Mais um minuto aí, que eu estou abrindo tudo aqui. Estou abrindo o Google Sala de Aula para poder baixar a apostila, para poder ir lá para o. Não sei se eu consigo baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá apanhando aqui. Vou fazer me atrasar a aula. Pronto, eu vou tentar voltar aqui a aula, certo? Só WhatsApp aqui, deixa eu abrir o WhatsApp. Estão me ouvindo agora? Estamos sim, professor. Esse computador aqui não é tão bom quanto o outro. Sim, ele tem umas coisas melhores, como a placa de vídeo, né? A própria webcam dele é melhor. Mas ele tem um probleminha com barulhozinho. Quando eu for gravar, talvez vocês vão escutar a aula com um pouquinho de chiado. Talvez, não sei. Meu outro microfone, ele corrigia isso. Eu tenho um microfone condensador aqui, que ele até resolve isso. Mas eu não vou mexer com isso não, porque se eu for configurar ele agora, vai só perder mais tempo. Então, vamos ao que interessa. Eu vou abrir aqui o arquivo. Estão vendo o livro agora, né? Estamos sim. Pronto, não vai dar certo. Eu vou voltar lá onde eu estava. Não, era aqui, né? Estamos aí, né? É, a
algum de vocês, acho que foi o Yuri, mencionou o meu problema lá. Ele perguntou se era 32 bits, eu não li a mensagem toda. Se você pudesse escrever novamente aqui, que aqui eu não consigo ver. Eu entrei novamente na chamada, as conversas anteriores perdeu. Para ver se eu resolvo isso. Porque assim, o problema eu sempre usei o Edge em todas as aulas, até segunda-feira, foi a primeira vez que deu esse problema. Foi justamente quando eu abri o Edge, que eu comecei a explicar na aula de matemática financeira, aí aconteceu o mesmo problema, apagou tudo. Aí eu reiniciei no mesmo computador, quando eu fui dar a aula, né, quando eu fui dar a aula novamente, aí a mesma coisa aconteceu de novo, 2 vezes. Aí eu não ia fazer a terceira vez. Aí eu decidi pegar o computador, mudar de computador e fazer o que eu fiz hoje. Certo? Então, se você puder escrever aí no chat o que era a dica sua, só para eu verificar se é isso mesmo. Escreve aí, por favor. Pois vamos lá. Em relação aos máximos e mínimos, então assim, praticamente começando de novo, não tinha falado praticamente nada, né? A gente tem o seguinte, vocês veem aí a determinação do máximo e mínimo, você está vendo aí que tem um teorema, né? Eu vou voltar aqui no que eu tinha falado na semana passada, que é o seguinte, a gente tem os máximos e mínimos, quando você fala máximos e mínimos, a gente vai precisar falar do teste da derivada segunda. Na aula passada eu mencionei a vocês sobre a derivada primeira e a relação que elas têm com a função ser crescente ou decrescente. No caso, ser crescente ou decrescente, a gente classificou isso como uma função monótona. Então, o que é que nós temos? A gente tem o seguinte, que quando você tem uma função f, está estudando o crescimento ou decrescimento dela, você usa a derivada primeira. Você deriva e vai olhar em que intervalo ela é positiva ou negativa, a derivada naquele intervalo. Se ela for positiva naquele intervalo, a função é crescente. Se ela for negativa, a função é decrescente. Então, esse teorema aqui, ele diz o seguinte. Você tem uma função f, que é contínua no fechado, derivável no intervalo aberto. No geral é sempre assim. A f é contínua no intervalo fechado e no aberto derivável. Só que ele diz assim, exceto possivelmente num x0. Assim, ele pega um x0 nesse intervalo, que pode ser que nesse ponto a função não tenha derivada. Certo? Então, ele coloca aqui umas condições. Primeiro, se a derivada nesse x for positivo, certo? Para todo x menor que x0, certo? Ó, a derivada é positiva num x, mas esse x aqui, ele é menor do que o x0. E se a derivada em x for negativo, para todo x agora maior que x0, então esse ponto x0 é chamado de um ponto de máximo. Nós vamos ver daqui a pouco, tem uma forma mais fácil de dizer isso, mas antes vamos pensar assim. Ó, vamos olhar o gráfico aqui que está em azul. O x0 está bem aqui, ele está aqui em cima. Visualmente, a gente só olhando o gráfico, a gente sabe que ele é um ponto de máximo. Mas como é que a gente conclui isso usando as derivadas? Aí você olhou aqui. Aqui é o x0. À direita dele são os valores que estão... Aliás, à esquerda são os valores que são menores do que ele. Ó. X é menor que x0. Então, todos os x que estão aqui são menores que x0. A derivada f' no x0, você vai olhar aqui em cima, você sabe que como ele é um ponto que está bem aqui em cima, a inclinação da reta tangente, ou seja, a f' de x0, né, que é a inclinação da reta tangente, nesse ponto a gente sabe que vai dar uma reta paralela a essa. E isso aqui é zero, né? F' de x0 é zero. Aí para baixo aqui, se você olhar esse gráfico, ele vai ter uma reta, o f' no x aqui, ele é positivo, e para qualquer x que você colocar aqui, antes do x0, significa que qualquer lugar que você escolher aqui, não importa o lugar, se você fizer uma reta no lugar que você escolher, não importa, vai ter sempre um gráfico assim. E a inclinação, a f' vai ser positiva. Qualquer uma dessas retas que você colocar aqui, quando você olhar a inclinação vai ser positiva em relação a isso. Por quê? Isso significa dizer que para esse lado aqui, para o lado esquerdo,
todas as retas vão estar apontando assim da esquerda para a direita, subindo. Então, F' nesses pontos são sempre positivos. Aí um ponto de máximo, ele se caracteriza por isso. Se ele é de máximo, então à esquerda dele você tem retas que sobem e à direita você tem retas que descem, porque ele é o maior aqui. Assim, se a gente for simplificar a linguagem, né? Simplificar a linguagem. Você imagina uma montanha aqui, né? Uma montanha. Então lá em cima, né, para subir aqui, você tem que ter o sacrifício de subir. Então as funções aqui são crescentes para chegar lá. E para esse outro lado, elas são decrescentes, são descendo. O ponto de massa caracteriza por isso, né? Se ele é o maior ali naquele local, então tanto para a esquerda quanto para a direita vai ter ou algo subindo e descendo. Coisas do tipo, desse tipo. Então, para a esquerda dele, ou seja, para os valores que são menores do que o x0, a derivada é positiva. Certo? Então, caracteriza pelo fato de que aqui você vai ter retas crescentes, já que a derivada é positiva. E para a direita você tem pontos onde a derivada é negativa. Você vai ter retas decrescentes e descendo. Então isso aí significa que esse x0 é um ponto de máximo local. Mas só que essa explicação está um pouco meio que só geométrica. Nós vamos já dar um cálculo exato mesmo para você fazer. Aí se a gente falou de máximo, então a gente fala agora de mínimo. Aí o mínimo é só você inverter a ordem das coisas. O que seria o mínimo? É o contrário do máximo. Você tem aqui, no caso, o ponto x0, ele é de mínimo. Então, a esquerda dele, certo? Ou seja, aqui do lado dele, tudo é descendo, certo? Então, o ponto de mínimo é isso. A esquerda, tudo dele aqui é descendo. E à direita, as coisas são subindo. É só isso, para ficar mais fácil a linguagem. Então, se x for menor do que o x0, eu coloquei 0, x0. Então, para esse lado aqui, a derivada é negativa. Então acompanha o sinal, né? O F' de x a x menor que x0. E para o lado direito, as funções são crescentes. Então a derivada nesses pontos aí são maior que zero se o x for maior que x0. Tá à direita. Então, esse aqui vai se caracterizar por um ponto de mínimo. Então é como se você tivesse uma curva lá embaixo, né? Então, você tem as retas que descem à esquerda e que sobem à direita. Certo? Então, é isso que ele está resumindo aí, assim, para a gente trocar em miúdos, vamos dizer assim, falar uma linguagem mais simples. Bem, tem algumas coisas que a gente tem que dizer, deixa eu só olhar aqui por cima logo, falar. Tem várias observações, né? Observações aqui que eu vou fazer. Vamos lá. Vai dar alguns exemplos. Pega a função modular. Modular a gente já sabe que o gráfico é assim, é um V. Tem aqui no zero. Aqui é X, x. Aqui é a função modular. O x0 aqui, ele é um ponto de mínimo. A gente já vê isso só pelo desenho, né? Porque aqui você sabe que qualquer ponto à direita vai ser maior e qualquer ponto à esquerda é menor. Só que aqui é um caso curioso, que se você pegar um intervalo em torno de zero, qualquer um aqui, ó, ele tem um ponto de mínimo, que é o zero. Embora a derivada nele não existe. Porque nós já vimos isso, né? Por que a derivada não existe? Vamos lá, a derivada no zero, você vai fazer o seguinte. Você vai assim, vou explicar.
que ele colocou isso? Porque a gente sabe que a função f, que é modular, ela funciona assim. Ela é x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se isso for negativo. Então, quando você for derivar, o que, é que vai acontecer? Se x for maior ou igual a zero, a função é x. Quem é a derivada de x? 1. Mas no caso aqui, para x diferente de zero, então eu vou pegar só o maior. Para ficar de acordo com o que ele está escrevendo aqui. Para o x que não seja zero, certo? Porque a gente sabe que quando for f de zero é zero, né? Então, tá só os positivos e os negativos. E se você derivar para o negativo, derivada de menos x é menos 1. A gente viu isso aqui, foi um exemplo que a gente falou bastante, que para você concluir isso, a derivada no x dá 1, se x for positivo, menos 1 quando x for negativo. Então significa que a derivada no zero, ela não existe, porque a derivada lateral à direita, né, a derivada lateral à direita é 1, e a derivada lateral à esquerda é menos 1. Então, quando existe o limite, essas derivadas laterais teriam que coincidir. Então, ela não existe. Então, quer dizer que ela pode ter um ponto de máximo e mínimo, mesmo que naquele ponto a derivada não exista. Certo? Então, esse exemplo aí é para vocês ficarem em mente, né? Porque lá no teorema que eu coloquei que a função era contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, mas não necessariamente em todo x0. Não diz isso. Então, contínuo no fechado, derivável no AB, exceto possivelmente no x0, que é o caso lá. A gente vai pegar qualquer intervalo lá que contenha o zero, na função modular. Qualquer intervalo que a gente pegar que contenha o zero, ela vai ser derivável em todo mundo aqui, com exceção do zero. Então, é um exemplo para ilustrar as hipóteses do teorema. Vamos pegar outra função. Ele faz assim as observações mais importantes. É a função f de x, x ao cubo. Nós já vimos como é o gráfico dessa função, nós já sabemos. Eu coloco aqui do lado. Ele é um gráfico mais ou menos assim. Nós já vimos que existem pontos que não são nem de máximo nem de mínimo. Nós vimos isso. Bem, o ponto crítico é a solução da equação f' de x é igual a zero. Se você derivar essa função f' aí, você vai ter quem? 3x ao quadrado. Certo? Você sabe que isso aqui é sempre positivo. Se x for diferente de zero, basta que x não seja zero. Se você colocar x igual a zero, f' de zero é zero. E a gente já viu que nesse caso aqui, zero, o f' de zero dá zero, e zero ele não é ponto crítico. Porque para cá você tem valores que são maiores do que o f' de zero, e para cá tem valores que são menores. Ele nem é maior nem menor do que ninguém aí. Tá certo? Ele nem é nem de máximo, nem de mínimo. Aqui nesse caso aí é para ilustrar o seguinte, que nem todos os pontos críticos são de máximo ou mínimo. Lembrando que eu falei na aula passada, os pontos candidatos a serem máximo ou mínimo são os críticos, mas nem todos os pontos críticos são máximo e mínimo. Então, é para não assim, confundir, né? Uma coisa é dizer que ponto crítico vai gerar os pontos de máximo e mínimo. Os máximos e mínimos estão dentro desse conjunto, mas não necessariamente eles coincidem. Né? A função cúbica f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1. Se você derivar essa função, você vai ter um polinômio de grau 2. 3x2 menos 3. Certo? Aqui você pode colocar o 3 em evidência, fica x ao quadrado menos 1. Que fica 3 multiplica x menos 1 e x mais 1. Então você já sabe quem são as raízes. É menos 1 aqui e mais 1. Certo? Então a direita é positiva, a esquerda é negativa. Lembrando que esse esqueminha aqui a gente viu na aula passada. Eu mencionei, né?
Deixa eu só voltar aqui. Quando você tem uma função que é do tipo assim, né, x mais a, uma função linear, você marca o ponto A e faz a reta aqui. O valor do x é positivo, então a função é desse jeito, né? É crescendo assim, né? Então para cá é positivo, para cá é negativo, certo? Mas quando você tem um produto, o que é que você tem que fazer? Analisar as duas funções, né? Você vai pegar menos um e um, aí na outra você tem menos um e um, e aqui você pega o produto. Uma é x menos um, a outra x mais um. Então no x menos um, você vai colocar os valores, e no x mais um, você vai colocar também aqui os valores, né? Aí depois você faz o produto entre eles, tá certo? Esse sinal que ele põe aqui, entre mais e menos, tem a ver com o fato dele ser crescente ou decrescente aqui, né? Ele vai olhar o sinal, ó. A derivada é positiva aonde? Ele coloca os pontos na derivada positiva e os pontos na derivada negativa. Porque onde a derivada é positiva ou negativa, tem como ele saber se a função vai crescer ou decrescer naquele intervalo. Que é assim, ó. O nosso f' de x, quem é? É 3, que multiplica x menos 1, vezes x mais 1. Aí a gente fez um exemplo no encerramento da aula. Ele quer saber os pontos onde ela cresce e onde ela decresce. Nesse caso aqui, antes do menos 1, ele conclui que ela cresce. Então ele vai ter um desenho subindo. Aí quando chega bem no menos 1, depois do menos 1 até chegar no 1, ou seja, ele tem os valores para x menor que menos 1, ele tem os valores para o x entre 1 e menos 1, e ele tem os valores para x maior que 1. Então perceba que antes do menos 1, a função vai ter derivada positiva, então ela é crescente aqui nesse pedaço. Chegou no menos 1 até no 1, ela desce. Então nesse intervalo aqui, a derivada vai ter que ser negativa. Chegar do 1 para frente, ela volta a ficar positiva. Uma decrescente aqui. Uma decrescente e crescente. Como é que você faz isso? Analisando o sinal aqui, ó. Você vai analisar o sinal aqui, do 3, x menos 1, x mais 1. Vamos lá, x menos 1. O menos 1, o 1 aqui é a raiz. Então você põe o mais, o menos e o menos. X mais 1, então o menos 1 é a raiz. Então você põe um mais aqui e um menos aqui. Faz o produto, então x menos 1, um x mais 1. Menos com menos dá mais. Então antes do menos 1, é mais. Então ela é crescente. Entre menos 1 e 1, menos. Então ela é decrescente. E depois do 1, mais com mais dá mais. Então ela volta a ser crescente. Vocês entendem isso? Entende essa parte aí? Da análise onde o gráfico cresce, decresce, usando o sinal da derivada primeira. Se alguém tiver alguma dificuldade, vai ficar gravado esse exemplo e tem o exemplo da aula passada, que eu faço bem direitinho essa retinha aí analiso o sinal. Esse sinal que eu ponho mais, menos, alguém tem dificuldade nisso ou não? Para mim é tranquilo. Beleza, eu vou fazer só uma observação que tem a ver com esse exemplo. Suponha que uma dessas funções, porque eu só fiz função linear, aí normalmente nos exercícios a coisa vem mais difícil, né? Suponha que em vez de vir um x menos um desse, aparecesse assim, um x ao quadrado, alguma coisa aí, vezes uma linear. Por exemplo, como é que você faria a análise? Faria do mesmo jeito, faria os pontos menos, né? Então, menos. Você colocaria lá o A, o B, o A e o B. Aí você olha o gráfico de cada um desses separado.
Quando é linear, é sempre assim. Ó. Quando é linear, é sempre assim. Ó. Você tem x mais a ou x menos a. Se for x mais a, significa que a raiz é quanto? X mais a é igual a zero, a raiz é menos a. Se for x mais a, então você faz um traço, coloca menos a, que é onde ele corta. Então, para a direita você põe um mais e para a esquerda você põe um menos. Você faz um desenho assim, só para você saber. Por que isso? Porque isso é uma função linear, onde o menos a é a raiz. Então, a direita é positiva e a esquerda é negativa. Aí você vai dizer, mas por que é isso? Óbvio. É só você olhar. O a não é a raiz, né? Então, menos a mais a dá zero. Se x for maior que menos a, então vem para cá, passa o menos a para lá. Então, x mais a é positivo, certo? Se você pegar um x menor que menos a, ou seja, à esquerda, implica que x menos, passa isso para lá, né? X mais a é negativo. Tá claro por que o sinal é assim? Então, x mais a é zero, x igual a menos a. Aí você vai analisar quando o x for maior que o menos a, ou seja, quando ele estiver aqui à direita e quando ele estiver à esquerda. Quando ele está à direita, o x mais a fica positivo, então por isso que tem um mais aqui depois do menos a. E quando ele é menor que menos a, você passa para lá, o x mais a é negativo, então tem um menos. Por isso que você faz isso. É a mesma coisa com menos a. Mesma coisa, só trocar o sinal, certo? Aqui fica mais, aqui fica mais, aqui fica menos e pronto, mesma besteira. Agora tem que ter só um cuidado quando ela for quadrática. Tem que ter só um cuidado assim, para não analisar errado. A quadrática é fácil também. Deixa eu só dar aqui qual é o bizu. A quadrática é só o seguinte. Normalmente você tem uma parábola assim. Então você vai fazer os traços nas duas raízes, o x' e o x duas linhas. Você vai fazer os traços aqui. Então depois do x' é positivo, antes aqui é positivo, e isso é negativo aqui no meio. Por simples fato, que a parábola você analisa em função do eixo y aqui. Então o que está para cima tem y positivo. Então aqui é positivo, aqui é positivo. E o que está para baixo tem y negativo, que é só esse pedacinho aqui. Então suponha que você colocou x ao quadrado menos 4. Se você quiser analisar assim, x quadrado menos 4, isso é igual a zero. Então x é igual, quadrado é igual a 4, x é igual mais ou menos raiz de 4, x é igual mais ou menos 2. Aí você vai lá, coloca o menos 2 e o 2. Aí você põe um mais aqui, antes do menos 2 e depois do 2. E entre eles é negativo. Porque o gráfico vai ser uma coisa desse tipo, certo? Ao quadrado menos 4. Então, depois do 2 é positivo, antes do menos 2 é positivo, mas entre menos 2 e 2 é negativo. Isso porque o x ao quadrado é positivo. E se eu fizesse menos x ao quadrado, por exemplo, suponho que eu vou só trocar o sinal, fosse menos x ao quadrado mais 4. Aí tem que ter só um cuidado que a parábola agora é assim. Aí quando ela é assim, tem que ter, muda, né? Agora o que tiver antes do menos 2 é negativo, o que tiver depois do 2 é negativo, e só entre eles aqui é positivo, certo? Só que tiver entre eles é positivo. Pelo fato de que a concavidade agora é voltada, tá para cima. Então, depois do 2 é negativo, que está descendo. Antes do menos 2 é negativo, está descendo. E entre eles é positivo, porque está no eixo Y aqui. Ó. Aqui é positivo, aqui é negativo. Tá claro, né? Bora lá.
apagar isso aqui para não borrar demais aqui. Preciso usar essa parte aqui. Ok, então aí perceba que esse exemplo que eu fiz aqui, que foi o que eu tenho concluído agora há pouco, é o exemplo que você não precisa conhecer o gráfico. A gente não conhece o gráfico dessa função. F de x ao cubo menos x menos 3x menos 1. Mas com o conhecimento da derivada primeira, deu para a gente fazer um esboço do gráfico. O teu gráfico vai ser mais ou menos isso, certo? Bem, vamos dar mais um exemplo. Essa função aqui, f de x igual a 1 menos x, raiz cúbica de x ao quadrado. Ele diz o seguinte, que essa função não é derivável em zero. Beleza, vamos ver se é isso mesmo. Vamos calcular a derivada, né? Então, f' de x. A derivada de 1 é zero. Então, você vai ter que derivar essa função. Ou seja, você vai ter que derivar isso. 3 raiz de x ao quadrado, você vai derivar. Quem tiver alguma dificuldade, me siga aqui, ó. Eu vou primeiro tirar da raiz. Vai ficar x elevado a 2 terços. Linha. Eu não derivei ainda, eu vou derivar. Certo? Porque, ó, x elevado a sobre b é a mesma coisa de raiz b de x elevado a a. Certo? Vou colocar aqui do lado. X elevado a 1 sobre n é raiz é mesmo de x. Então, se aqui tivesse 1 e esse n passa para debaixo. Certo? É isso. Então, nesse caso aqui, a derivada é como todo nome. Então, 2 terços vai descer. Fica 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. Fica 2 terços elevado a x. Quanto é 2 terços menos 1? É 2 terços. Menos um terço. É 2 terços menos 3 sobre 3, que é menos 1 sobre 3. A menos 1 sobre 3. Raiz negativa, expoente negativo, então fica 2 terços, vai para o denominador, levar a x, 2 terços. Aqui eu posso escrever na raiz de novo. 2 vezes 1, 2, sobre 3. E aqui fica raiz cúbica de x ao quadrado. Então essa é a derivada que ele fez aqui. Só que se a derivada de f é 2 terços sobre raiz cúbica de x, aí eu coloquei, aqui é um 1, 3 quadrado aqui não, é 1, foi mal. É 1 terço, né? É 2 terços, dá menos 1 terço, então é 1 terço. Então aqui é um 1, aí aqui eu escrevi um 2. E 2 terços menos 3 terços menos 1 terço. Aqui dá 1, e aqui é 1. Só que isso aqui, se você colocar no zero, dá um problema, né? Dá 2 sobre 3 raiz cúbica de zero. Então isso aqui não existe. Então não tem derivada. Mas por um lado você pode calcular o sinal. Você pode estudar o sinal disso. Quando é que essa coisa é negativa e quando é que ela é positiva. Aí vai depender do sinal desse, concordam? Sim. Aqui, ó, se a derivada da função f é 2 sobre 3 raiz cúbica de x, o 2 sobre 3 não tem sinal, então o que pode mudar o sinal é isso, raiz cúbica de x. Como a raiz é cúbica, então temos que ter cuidado. Se fosse quadrada, isso aqui já era positivo direto. A raiz não é quadrada, é cúbica. A raiz é cúbica. Então isso aqui é positivo se o x for positivo, certo? E ele é negativo se x for negativo, porque a raiz cúbica de número negativo é negativo. Então isso aqui ele vai ser positivo se x for positivo e vai ser negativo se x for negativo. Resumindo, o gráfico vai ficar mais ou menos como? Aí ele fez aqui um esboço, certo? A função, o gráfico da função vai ser esse. Primeiro, por que ele colocou lá no 1 o ponto? Por que ele colocou no 1?
Porque o gráfico você vai fazer com o auxílio da função f que ele deu e com o auxílio da derivada. A derivada é só a gente usou aí para saber onde é que ela cresce e onde é que ela decresce. Ó, no zero a gente sabe que essa função dá 1. Ó, quem é f de zero? Substituir x por zero, então sobrou 1. Então f de zero é 1, tá aqui 1. E para todos os x positivos, você sabe que ela é decrescente, então você vai fazer um desenho descendo aqui. Para todos os x negativos, à esquerda, você vai fazer um desenho descendo aqui. Ela tem que ter uma característica mais ou menos assim. De descendo à esquerda, descendo para a direita. Certo? Com isso, nós chegamos aqui ao resultado importante, que é o teste da derivada segunda. Tá bom? Esse aqui ele não colocou o nome, mas eu vou colocar. É bem conhecido. O teste da derivada segunda. Então, para nós sabermos agora quando a função tem máximo ou mínimo, se o ponto é de máximo ou mínimo, nós vamos usar agora a derivada segunda, certo? A gente vai fazer o seguinte, você tem uma função que tenha duas derivadas, porque se a função não tiver duas derivadas, você não pode usar o teste da derivada segunda. Porque tem função que você deriva uma vez, certo? Opa. Tem função que você deriva uma vez, ela tem lá a derivada. Mas essa derivada que você encontrou, pode ser que você não tenha uma segunda derivada. Derivou a primeira função, caiu uma segunda lá, e essa segunda não tem. Só um minuto. Então, ela não pode usar o teste de derivada segunda. O teste de derivada segunda são para funções que têm pelo menos duas derivadas, ou seja, são duas vezes diferenciáveis, ou tem derivadas de ordem infinita, que nem a maioria dos polinômios. Então, aqui você vai fazer assim. O que é que ele está dizendo? O teste é bem simples. Você tem um ponto crítico. X0 é um ponto crítico de f. O ponto crítico você já sabe. O ponto crítico você já sabe que a derivada primeiro nele vai dar zero. Certo? Aí você derivou a primeira vez, colocou nele e deu zero. Esse ponto crítico, ele é um candidato a ser máximo ou mínimo. Ele não necessariamente vai ser. Certo? Ele não necessariamente é máximo ou mínimo. Pode ser que não seja nenhum dos dois. Aí, o teste da derivada diz justamente isso. Se, né, a derivada segunda, f duas linhas em x0 for positiva, então esse ponto x0 é de mínimo. Cuidado para não confundir, embora o sinal é maior, mas a derivada segunda, o teste da derivada segunda diz isso. A derivada segunda no x0 for positiva, então ela é de mínimo. E se for negativo, então ele é de máximo, certo? Então é isso. É bem simples você descobrir. Por exemplo, vamos pegar um caso que a gente já fez aqui. E tem uma terceira alternativa. Não, não vou fazer isso agora não. Eu comento já. Se alguém tiver se adiantar e fizer a pergunta, aí é aquele sinal que o aluno está atento. A derivada segunda eu coloquei no x0, deu positivo e deu negativo. Aí pode ocorrer uma outra hipótese, outra condição ainda na derivada segunda no x0. Sim. Ninguém perguntou, mas eu vou responder. E se por acaso a gente calcular a derivada segunda no x0 e der zero também? Vocês concordam que pode dar isso? Pode acontecer isso? Ó, a derivada primeiro deu zero, mas não quer dizer nada sobre a segunda. A derivada segunda pode ser positiva, ela pode ser
negativo. Mas, se você calcula a derivada segunda, aplica no ponto e ele dá zero. Aí pronto, aqui nada feito, certo? Então ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Que é o caso desses exemplos que a gente fez aqui, ó, que nem esse aqui, ó. A gente viu que essa função x ao cubo, ela tem a primeira derivada 3x ao quadrado. A primeira derivada no zero dá zero. Então zero é um ponto crítico. Se você derivar uma segunda vez, vai dar 6x. Só que 6x, se você aplicar no zero, dá zero. Então o zero nem é ponto máximo, nem de mínimo. Agora, se nós tivéssemos aplicado e tivesse dado positivo, ele era de mínimo. Se tivesse dado negativo, ele era de máximo. A prova de que isso é verdadeiro está aqui, certo? Eu não vou fazer a prova porque assim, eu não estou fazendo as demonstrações, né? Se vocês quiserem rabiscar ou me perguntar, eu posso explicar depois isso aqui com mais rigor, matematicamente, a demonstração. Mas desde o começo eu não estou adotando essa estratégia de fazer as demonstrações, então eu vou pular, certo? Ele faz a seguinte observação, ó. No caso em que a derivada segunda no ponto dá zero, o teorema 5.6 não afirma nada. Ou seja, esse teorema aqui, que ele colocou, 5.6, ele só determina quem é o ponto de máximo e mínimo quando as derivadas forem positiva ou negativa. Se a derivada segunda no ponto for zero, então ele pode não ser nem de máximo nem de mínimo, certo? Vamos ver uns exemplos. Vamos estudar a função quadrática. Esse exemplo aqui é muito legal. Muito bom mesmo. Só vai esclarecer aqui algumas informações sobre a função quadrática do jeito que vocês aprendem lá desde o ensino fundamental, não, médio, né? Final do fundamental para médio. Vocês vão entender agora por que existe aquele x do vértice, e o x o que do vértice, não, o y do vértice. Deixa eu abrir aqui uma janela aqui. Eu estou no outro computador, deixa eu testar antes aqui para ver se isso aqui presta. Um minutinho aí. Pronto, tá certo. Eu vou já apresentar aqui a outra tela, mas agora não. Pronto. Deixa eu só apresentar primeiro aqui. Preste bem atenção nesse exemplo. Muita atenção. Como é que a gente apresentou as funções quadráticas desde sempre? A função quadrática é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, então essa função passa a ser uma função afim. Uma função afim. Então, a gente tem que considerar, obviamente, que o a não é zero. E isso aqui é importantíssimo. Certo? Então vamos lá. Eu vou passar para outra tela, só porque eu quero rabiscar isso com mais espaço. Estão vendo a tela aí, né? Estamos sim. Prestem bem atenção aqui nesse exemplo. É bem legal isso aqui. É bem legalzinho. Então o que é que nós temos? Nós temos f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, um a diferente de zero. Vamos derivar isso aqui. Deriva dá o quê? Dá 2a
x mais b. Então, a derivada é isso aqui. Como é que a gente encontra os pontos críticos? A gente lembra que os pontos críticos tem que fazer a derivada igual a zero e descobrir quem são os candidatos, né? Então, igualando aqui a zero, isso implica que você tem 2ax mais b igual a zero. Implica, se você resolver para o x, x igual a menos b sobre 2a. O que é que vocês lembram desse menos b sobre 2a? Ele é o que lá da nossa parábola? Ele é o quê? X do vértice. Beleza. Então a gente já sabe que ele é um ponto crítico, certo? Ó, porque a derivada nele deu zero. Certo? Ó, f' de x deu zero. Significa que se você fizer f' desse ponto, né, menos b sobre 2a, vai zerar. E você vai substituir aqui, ó, vai ficar 2a vezes menos b sobre 2a, você cancelou aqui, mais b, menos b mais b dá zero. Então, já sabe que ele zerou. A minha pergunta é, será que esse ponto, ele é um ponto de mínimo ou de máximo? Ele vai depender de alguma coisa? Então, a gente precisa dessa derivada segunda. Quem é a derivada segunda dessa função? É só você pegar essa daqui e derivar. Quem é a derivada dessa daqui? A filhinha de x é 2ax mais b. Quem é a derivada? 2A. Pronto, é aqui onde está a moral da história. Por que a gente considera que a função quadrada tem parábola para cima ou para baixo, dependendo do sinal aqui? Bem, essa derivada segunda, ela tem sinal positivo quando? Isso aqui vai dar positivo se A for positivo. É isso? Sim. E isso aqui vai ser negativo se A for negativo. Tá claro? Então, significa o seguinte, vamos colocar aqui o desenho. Vou fazer assim um desenho. Então, esse ponto aqui tem coordenada x. Então, eu já sei quem é ele. Ele é sempre isso aqui, ó. Esse x aqui, ele é menos b sobre 2a. Ele é esse. Esse x que está aqui, certo? Aí você pode me perguntar, mas o ponto de máximo e de mínimo não é o que está em cima do gráfico, não? Aí você tem que lembrar da minha aula lá no começo, foi o que eu falei. O ponto de máximo ou mínimo é o x que a gente coloca. Quando você aplica o f nele, o que você encontra é que é o valor máximo ou o valor mínimo. Então, nesse caso aí, quem seria o equivalente a o valor máximo ou o valor mínimo? Eu consigo abrir outra página aqui. Como é que eu faço aqui agora? Quero ter mais espaço na folha aqui, não tem. Vou abrir uma outra. E outra página. Esse editor aqui eu não uso, porque eu não estou sabendo mexer nele. Deixa eu ver aqui. Vou ter que usar aqui mesmo, vou ter que me virar nessa página mesmo. Não estou sabendo aqui não. Onde é a borracha aqui? É uma borracha. Bem, então o valor máximo ou mínimo a gente faz assim, você pega a f e aplica no ponto crítico.
Então, no caso, eu vou pegar f e aplicar no menos f de b. Que vai ser o seguinte. Cara, eu queria só mudar essa coisa aqui, eu não consigo arrastar isso. Peraí, deixa eu... nunca mexi nesse cara aqui, então por isso que eu não tô sabendo. Ele vai perder as informações que é salvar. Continuar aqui, certo? Então, o menos b sobre 2a, ele é o ponto de máximo, mas ele pode ser o de mínimo, né? Porque a gente viu que depende justamente da derivada segunda. A derivada segunda da função deu 2a. Se o a for positivo, o ponto é de mínimo, né? F2' de x, 2a se for positivo. Então, a gente tem isso aqui, ó. Aqui é o x igual a menos b sobre 2a. E esse ponto será de mínimo. Aí a pergunta é, quem é o valor mínimo? Aí você aplica f nele. Vamos lá. Lembrando que a f de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Então fica a sobre menos b sobre 2a ao quadrado mais b que multiplica menos b sobre 2a mais c. Então fica a que multiplica aqui, você resolve, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. O a logo junto aqui, né? Fica ab ao quadrado 4ab menos b vezes b menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Então fica ab ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Vou tirar o MMC aqui, então vai ficar 4a ao quadrado. Então simplifica aqui, fica ab ao quadrado menos 4 ao quadrado aqui por 2a dá 2a, né? Dá 2a. 2a vezes b ao quadrado, então fica 4 por 4, 2, menos aqui, né? 2a. Fica 2ab ao quadrado. Não é isso? 2ab ao quadrado. E 4a ao quadrado vezes c dá mais 4a ao quadrado c. Tá correto isso? B ao quadrado, 4a ao quadrado, mais menos b ao quadrado sobre 2a. 4 ao quadrado em evidência, 4 ao quadrado fica b ao quadrado, menos 4 por 4, 2, 2a, b ao quadrado, beleza. Aí aqui você vai fazer o seguinte, mudando tudo isso daqui, rapaz, porcaria, você tá mexendo com coisa que você não tem a prática, é chato, viu? Aí sem querer agora eu arrumei uma página nova. O que foi isso? Ó, é só passar aqui, né? A próxima página, né? Vamos lá. Aqui vai ficar como? Ó, ab ao quadrado menos 2ab ao quadrado, eu posso resolver. Fica menos ab ao quadrado. Porque tem 1 menos 2, né? Uma coisa menos duas coisas dá menos uma coisa. Mais 4a ao quadrado c. Sobre 4a ao quadrado. Então, f de menos b sobre 2a vai ser
Eu vou colocar o que aqui? Menos em evidência. Não, eu fiz uma coisa errada, pessoal. Desculpa aí. Oh, que droga. Eu fiz uma besteira. Assim, não tá errado. Eu posso, galera, para não ter que apagar, eu vou só consertar. Não precisava ter feito tudo isso que eu fiz. Ó, é porque aqui eu poderia ter cancelado um A desse com um A desse, ó, e eu não cancelei. Mas não tá errado. Então eu vou só cancelar aqui no final. Concorda que eu posso colocar, cancelar um A daqui e um daqui? Cuidado para não entender errado. Fica menos B ao quadrado. Apenas simplifiquei. Menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A. Vou botar o menos em evidência. Então fica B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Quem é esse elemento aqui em cima? Vocês já sabem, né? Delta. É o delta. Então foi o que nós conseguimos. Nós conseguimos mostrar aí que o F aplicado no ponto de mínimo, ele é menos delta sobre 4A. Concorda? O que é isso? Naquela hora eu consegui passar para outra página sem querer, agora eu não consigo. Passei aqui. Então, o F do menos B sobre 2A deu justamente menos B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Mas isso aqui é menos. Isso aqui é o velho e conhecido nosso, que é o delta, sobre 4A. Ou seja, o que é que nós conseguimos aí? Nós encontramos o ponto crítico, que é o menos 2A, e a imagem dele, ou seja, F duas linhas nele, a derivada deu 2A, que pode ser positivo, né, dependendo do A. Se A for positivo, ou negativo, se A for negativo. E o valor máximo ou mínimo é esse. O valor de máximo ou mínimo. Por isso que vocês agora vão perceber a importância que na função quadrática o sinal do A tem. O sinal do A aqui, ó, ele determinou se o ponto aqui é de máximo ou é de mínimo. Se ele for positivo, ele é de máximo. Aí, por um lado, o que é que nós sabemos? Quando o ponto é positivo, o A é positivo, a gente sabe que a parábola é para cima. Então, o x aqui, o x do vértice menos b sobre 2a, ele é o nosso ponto de mínimo, que está aqui, x. E a imagem dele, que está bem aqui em cima, é o valor mínimo, que é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? Então, esse é o valor mínimo, e esse é o ponto de mínimo. E a parábola para cima, porque o A foi positivo, certo? E deu aqui, ó, o teste da derivada segunda. Se por acaso fosse negativo, né? Se fosse negativo, nós teríamos o desenho com ele voltado para cima, não é isso? A gente teria o F duas linhas, menos B sobre 2A, seria 2A negativo, né? Se o A for negativo, a gente sabe já que o F de menos B sobre 2A a menos delta sobre 4A. Então, se A for negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, do mesmo jeito, o x aqui é o nosso x do vértice, do mesmo jeito. Ele é menos b sobre 2a e a imagem continua a mesma, menos delta sobre 4a, só que está aqui em cima. Então, o que determina se ele vai estar para cima ou para baixo totalmente é o sinal do A. Concordam? Entenderam? Então, assim, a derivada segunda aí, né, da parábola é bem interessante porque
ele tira agora para você todas aquelas informações que você estudava lá na função quadrática, e aqui você viu que com derivada você entende o porquê. Por que que o A é positivo, é voltada para cima, porque o ponto é de mínimo. Se o A for negativo, ela é voltada para baixo, porque o ponto é de máximo. E tudo isso aí você consegue extrair apenas usando a derivada. A derivada primeira determina o ponto crítico, você encontra o x do vértice. Você aplica a função f nele, você encontra o valor de mínimo ou de máximo, que a gente chama de y do vértice. E também depende do sinal do A, porque se o A é positivo, ele vai saber se o desenho está em cima ou se ele está embaixo. Então é por isso que é tão importante esse teste da derivada segunda. Isso aí vai ser altamente usado em exercícios de física que fala daqueles lançamentos de projéteis. Né? Você lança um projeto para cima, você quer saber em que ponto ele atingiu a altura máxima, você quer saber exercícios que são voltados para a economia, por exemplo. Você determina uma função lá que ela tem um modelo modular, ou quadrático. Aí você quer saber qual o valor que você vai colocar no preço de um produto para obter o máximo de lucro. Então, todas essas atividades de aplicações da derivada, elas se resolvem só usando esses conceitos de máximo e mínimo. Então, resumindo isso que eu acabei de fazer aí, tudo isso que eu fiz agora está nesse exemplo 5.10. Ele deu a função quadrática com A diferente de zero, que a gente viu que foi altamente crucial, o A ser diferente de zero. A derivada deu essa função aqui, você encontrou o ponto crítico, que é menos b sobre 2a, a derivada segunda é 2a, que fica dependendo do sinal. É positivo se A for positivo, é negativo se A for negativo. Esse é o nosso ponto de vértice, né? X do vértice. Ele é máximo absoluto se A for negativo. E mínimo quando A é positivo. Então, fica aí. Aí existem outros exemplos, né? Que nem esse. Por exemplo, aqui ele dá uma função já mais complexa. Ele dá uma função de grau 6, polônimo de grau 6, no intervalo entre menos 2 e 2. Ele quer nesse intervalo, então tem que estar nesse intervalo. Aí você tem que fazer todo o processo. Qual é o processo? Deriva, está aqui, ele calculou a derivada. Depois que deriva, você iguala a zero para encontrar os pontos críticos. Ele encontrou aqui, ó. Ele encontrou x igual a zero, x igual a menos 2 raiz de 3 e x igual a 2 raiz de 3. Ele encontrou 3 pontos críticos. Aí ele vai querer saber se esses pontos são de máximo ou de mínimo. Então usa o teste da derivada segunda. Deriva a segunda vez, encontra uma nova função e aplica em cada um deles. Certo? Aplica neles. Aí vocês vão saber de acordo com o sinal. Se o sinal é positivo ou negativo. Ele encontrou para esse, como sendo ponto de mínimo relativo. Já no zero, deu zero. Então, como deu zero, ele não conclui. Nem é de máximo, nem é de mínimo. Certo? Aí, fora isso, o que nós podemos estudar mais? A questão de ser crescente ou se é decrescente. Aí ele analisou a derivada primeira, positiva, nesse intervalo aqui, ó. E é negativa nesse outro intervalo. Então ele determina se o máximo relativo ou o mínimo relativo usando o auxílio também da derivada primeira, que a derivada primeira vai servir para nós descobrirmos em que partes do gráfico vai ser crescente e em que partes ele vai ser decrescente. Então, veja que tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda vão ser importantes para nós construirmos o gráfico da função. Função que a gente não tem nem ideia de como é que é o gráfico, mas com o auxílio dessas informações, ele determina aqui como ele fez o gráfico. Ó. Ele encontrou os pontos e foi determinando. Ó. Nesse intervalo aqui, ele viu que ela é crescente, nesse intervalo ela cresce um pouco, aí depois decresce, depois cresce de novo, ela passa por esse ponto, que ele aplica no zero e vai determinar onde é que ela corta. Aí, ó, essa F aqui, quando você aplica no zero, dá 2. Então você já sabe que ela vai passar pelo 2. Mas e antes do 2? E depois do 2? Quais são os pontos onde ela muda de sinal? Assim, os pontos onde ela desce e depois começa a subir. Que, inclusive, esses pontos onde ela desce e muda de sinal e passa a subir, eles vão ter um nome para a gente. A gente vai já falar deles, certo? É um ponto que a gente chama de inflexão. O ponto de inflexão é quando ele muda o sinal. Ele está decrescente e de uma hora passa para ser crescente. Ou o contrário, ele está crescente e de uma hora muda decrescente. Aí essa palavra, às vezes, é até utilizada no vocabulário no geral, assim, do português. Isso é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é um ponto de mudança.
onde você está numa situação de máximo passar para mínimo, mínimo passar para máximo, ou seja, um ponto de radical de mudança de sinal, certo? Aí tem mais outros exemplos. Então, assim, eu vou deixar aqui como exercício para vocês estudarem esses dois exemplos, certo? Ó, esse exemplo, eu não estou fazendo detalhe aqui, o exemplo 2, está na página, nós estamos na página 244. Eu fiz bem detalhado o exemplo 5 ponto, o exemplo 1, que é da função quadrática. Você vai estudar o exemplo 2 e o exemplo 3, esse que ele fez aqui agora. Ele coloca 3 exemplos, né? Ele põe o exemplo 3 aqui, ó. Aí faz toda a mesma coisa. Deriva, igual a zero, calcula os pontos de máximo, de mínimo. Então, assim, fica como exercício para vocês olharem esses exemplos. Vou dar aqui mais um aqui, ó. Ele dá 3 exemplos aí, resolve todos bem direitinho. Aliás, dá até mais. Essa daqui eu vou até comentar, porque ele usa uma função trigonométrica. E nem sempre as funções que vão aparecer são só polinomiais. Às vezes vai aparecer uma função trigonométrica, uma função logarítmica, vai acontecer uma função exponencial, certo? Vai acontecer coisas do tipo. Então vamos lá. Então vocês vão fazer esses exemplos. Vou comentar isso que a função é trigonométrica. Ó, ele deu uma função assim. Seno de 2x menos 2 seno de x. No intervalo entre π, menos π e π. Então, vamos lá. Deriva. Derivada do seno de 2x. Isso aqui já é para estar no sangue. Como é que deriva isso? A derivada do seno é o cosseno do que está aqui. E deriva o que está aqui. A derivada de 2x é 2. Ele nunca vai colocar esse 2 aqui, ele coloca na frente. Né? 2 cosseno de 2x. E agora vai derivar esse outro. Menos 2, derivada do seno, cosseno de x. Aí ele fez uma formulazinha. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele fez uma formulazinha apenas para deixar a coisa mais, vamos dizer, utilizando apenas uma função só, certo? Vamos colocar aqui. Quem é o cosseno de 2x? É o cosseno de x mais x. Mas o cosseno de x mais x a gente sabe quebrar. Eu queria que alguém me dissesse. Quem é aí o cosseno da soma de x mais x? Cosseno da soma, quem é? Alguém? Ninguém? É aquela soma de diferença de arcos, é? O cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B, é aquilo que eu quero saber. É cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. É isso que eu quero saber. O cosseno de A, cosseno de B. Então aqui é como se fosse o A e o B. Então é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, é isso? Menos seno do Seno primeiro, do primeiro e seno do seno segundo. do segundo. Então fica cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Menos seno
ao quadrado de x. Então a gente pode trocar isso aqui por isso, se quiser. Antes ele fez assim, ele colocou o 2 em evidência. Então ficou cosseno de 2x menos cosseno de x. Aí ele vai trocar o cosseno de x por isso. Ó. Fica 2 multiplica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos cosseno de x. Certo? Ao seno ao quadrado de x, ele vai fazer uma conta. Ele vai fazer o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Certo? É 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então fica 2 cosseno ao quadrado de x menos. Então seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Se eu colocar um menos na frente, né? Menos seno ao quadrado de x, fica menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então fica menos 1 mais cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x. Então fica 2 cosseno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno ao quadrado de x. Só um minuto, vou precisar aqui atender esse telefone. Só um minuto aqui. Voltando aqui. Alô? E é? Tô ocupado, mano. Tô dando aula. Rapaz, o pessoal interrompe na hora da aula. Ah, que saco. Tem um dia que as coisas estão acontecendo só pra atrapalhar a aula. A gente já tem que correr aqui pra não se atrasar mais ainda. Vamos lá, eu tava mencionando aqui essa continha, né? Essa continha aqui. Eu juntei esse cosseno ao quadrado de x com esse cosseno ao quadrado de x. Então dá 2 cosseno ao quadrado de x. Menos esse cosseno, menos 1. Pronto, que é essa conta que ele colocou aqui, ó. Se alguém não tiver entendido. Aí ele só resolveu. Ele só respondeu, ó. Preste atenção o que ele fez, porque vocês podem de repente ter alguma dificuldade. Esse 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1, tem um 2 aqui fora. Aí ele fez uma fatoração aqui.
certo? Ele fez uma fatoração de tal forma que transformou isso nisso aqui. Ele colocou 4 que multiplica cosseno de x menos 1 vezes cosseno de x mais 1 meio. Isso aqui é uma fatoração. É como se você trocasse o cosseno de x por um a. Então aqui ficaria 2 que multiplica 2a ao quadrado menos a menos 1. Aí aqui vira uma função quadrática. Você vai encontrar as raízes e vai dar em função de menos 1 e 1 meio, certo? Aí ele encontra e coloca dessa forma. 4 cosseno de x menos 4 que multiplica cosseno de x menos 1, que multiplica cosseno de x mais 1 meio. Quando ele igualar a zero, então ele vai ter que encontrar os pontos onde dá zero, certo? Onde o cosseno de x menos 1 dá zero. Então você vai encontrar os pontos onde o x, onde o cosseno de x dá 1, porque ficaria cosseno do valor dá 1 menos 1, 0. Então o cosseno vai dar 1 em 2π sobre 3 e menos 2π sobre 3. Aliás, desculpa, vai ser onde o cosseno vai dar 1 aqui e onde ele vai dar menos 1, né? Para zerar esse outro aqui. Então, os valores são menos 2π sobre 3 e 2π sobre 3. Então ele determina aí esses pontos e depois ele vai calcular o teste da derivada segunda. Ele vai fazer o teste da derivada segunda nesses pontos. Aí ele descobre que no menos 2π sobre 3 é negativo e no 2π sobre 3 é positivo. Ora, então se esse aqui é negativo, então é porque ele é um ponto de máximo. Se esse é positivo, então é porque ele é um ponto de mínimo. Então ele tem aí o ponto de máximo e o ponto de mínimo, certo? Bem, eu estou fazendo esse último exemplo apenas bem rápido, assim, só para ilustrar. Só para ilustrar. E assim, vocês têm que pegar o papel agora, caneta e o material e fazer esse exemplo. Você faz esse exemplo para tentar entender, certo? Para exercitar essa parte que eu expliquei hoje. Deixa eu ver aqui agora. E agora nós vamos entrar na parte que eu falei agora há pouco, que é ponto de inflexão da função, né? Concavidade e ponto de inflexão. A concavidade tem a ver com aquele gráfico ser assim ou para baixo, que a gente chama lá na parábola, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Isso aí tem a ver com o gráfico da função. Aí a gente vai dizer que ela é côncava para cima se nesse intervalo ela é crescente, ou seja, se o f', aí você vai usar a derivada primeira. Se o f' for positivo, aliás, a função, né? Desculpa, não é o f', no caso, você tem a função f'. Se ela é crescente, né? Se ela é crescente, então a concavidade é para cima. Mas como é que a gente sabe que a f' é crescente? Como é que a gente sabe que a f' é crescente? Aí você vai ter que calcular a derivada dela. Então a derivada da f' é a f duas linhas. Se ela for positiva no intervalo, ela vai ser crescente. Quem? A f'. Aí aqui tem um ponto que eu tenho que fazer depois, na próxima aula, com muito cuidado para vocês não confundirem. Isso aqui, eu estou fazendo f duas linhas positivo ou f' positivo no intervalo. Ó. Eu não estou fazendo isso em um valor. Quando a gente faz isso num ponto específico, a gente olha o sinal, né, a derivada segunda, e diz que é máximo ou mínimo. Quando você está fazendo no intervalo inteiro, então você não está estudando se ele é ponto de máximo ou mínimo. Você está estudando a concavidade. Porque a derivada de uma função, ela diz respeito sobre a função ser crescente ou decrescente. Quando você calcula f' ser positiva, é a f que é crescente, certo? Então a mesma coisa aqui. Se você está calculando, querendo saber se a f' é crescente ou decrescente, você vai olhar o sinal da derivada dela. Mas a derivada da f' é f duas linhas. F duas linhas ser positiva no intervalo significa que a derivada é crescente, certo? Aí isso tem a ver com concavidade, ou seja, se a f' for crescente, então quer dizer que a derivada dela é positiva nesse intervalo. Então, nesse intervalo, a derivada ser positiva, a concavidade é para cima. Por isso que o exemplo da parábola ele é bom, porque a derivada segunda da função quadrática ela é sempre 2a, que é constante.
E a gente já sabe, se for positiva, a concavidade é para cima. Que é justamente o que a gente já sabia, ó, concavidade para cima, no caso da parábola. Porque o 2A ser positivo, quer dizer que a derivada segunda nele diz que a f' é crescente aqui, ó. Então, a função f' é crescente. Agora, se nós especificarmos a derivada segunda em um ponto, que é o caso o do vértice aqui, né? A gente encontra justamente o nosso ponto de máximo, o mínimo, certo? Então, a derivada segunda no intervalo diz se a função f' é crescente ou decrescente. Quando crescente, então, a concavidade é para cima. Quando decrescente, a concavidade é para baixo, certo? Só que isso aí eu vou discutir na próxima aula, né? Essa parte aí de concavidade, de ponto de inflexão. Para não ficar muitas definições. Aqui tem ainda umas coisinhas nessa sessão, mas eu acho que a gente termina na próxima aula. Eu acho que dá para terminar isso aqui na próxima aula. Não fica tanto assunto assim, não. Na próxima aula a gente termina isso e mais 2 aulas a gente conclui essa parte de aplicações da derivada, eu acho. Acho que com mais 2 aulas a gente conclui. Claro que fica assim muita coisa para vocês lerem, né? Então, assim, esses exemplos, o entendimento dessa parte, só vai depender mais de vocês. Se vocês não fizerem isso com cuidado, aí a gente vai ter alguma dificuldade. Assim, no caso, se você não fizer o exemplo, se você não olhar o que eu expliquei aqui na aula e refazer, você vai ser atropelado pelo conteúdo e não vai entender. Aí, por esse motivo, eu vou selecionar hoje os exercícios, vou colocar lá no post do Google Sala de Aula, que é os que vocês vão fazer para me entregar, tá bom? Então, até amanhã eu devo estar postando lá no Google Sala de Aula. Presta bem atenção, vai ser igual ao que eu fiz da outra vez. Aí amanhã mesmo eu já abro a atividade, tipo, eu já vou colocar lá a data, as questões, já vou deixar o espaço reservado para quem for fazendo já enviar. Claro que eu vou dar um prazo grande aí, mas o que eu quero dizer é que já está valendo, você já vai fazendo. E lembrando que nessa nota 2 o peso da nota é maior. Então, vamos fazer e vamos fazer dentro do prazo. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Tá dando certo, professor. Certo. Então, fica como tarefa de vocês agora olhar esses exemplos que eu cobrei aí. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem é que tá, né? Para poder fazer o registro da presença. Deixa eu encerrar aqui a gravação.